Olá, o meu nome é Bruno, eu sou do segundo ano B e hoje estou aqui para apresentar e explicar sobre o experimento de química que eu fiz. O tema é velocidade das reações. O objetivo desse trabalho é identificar e compreender como alguns fatores podem interferir na velocidade das reações. E antes de irmos direto para o experimento, eu irei dar uma breve introdução sobre quais seriam esses fatores. Os fatores que influenciam as velocidades das reações são temperatura, pressão, superfície de contato, que é um fator que influencia na rapidez de uma reação química. Como, por exemplo, quanto mais mastigamos o alimento, mais aumentamos sua superfície de contato e maior será a sua velocidade da nossa digestão. Temos catalisadores, que é uma substância que aumenta a velocidade de uma reação química sem estar sendo consumido por ela. Como, por exemplo, temos as enzimas, que são catalisadores biológicos que aceleram importantes reações no metabolismo de seres vivos. E por último, e não menos importante, a concentração, que diz que quanto maior a concentração dos reagentes, maior será a velocidade de uma reação. Isso é explicado quando analisamos a teoria das colisões, que diz que, para que a reação química ocorra, as partículas dos reagentes devem colidir entre si. Bom, e agora eu irei falar sobre os materiais que foram utilizados no experimento. E os materiais foram água, fermento químico, colher de chá, colher de sopa, 3 copos e um cronômetro. E agora eu irei falar sobre o procedimento de como foi feito o experimento. Primeiramente, eu peguei um copo e coloquei água do filtro, que estava com a temperatura ambiente. Em seguida, coloquei água no medidor para certificar que a água estará na mesma quantidade em todos os experimentos. Após ter colocado a água do medidor no copo, eu coloquei uma colher de sopa de vinagre. E uma colher de chá de fermento químico. Isso resultou numa reação química que fez com que surgisse bolhas na superfície. Após 5 minutos e 42 segundos, eu parei o cronômetro, porque foi nesse momento que parou de surgir bolhas na superfície e partículas da reação se depositaram no fundo do copo. Após isso, repeti o mesmo processo, só que com uma diferença, com água quente. Resultando numa grande quantidade de gases, porém em menos tempo, e uma grande quantidade de partículas depositadas no fundo do copo. Logo depois eu refiz o mesmo processo, só que desta vez com água gelada. Não resultando em muitos gases, porém demorando muito para que essa quantidade de gases acabasse, tendo um corpo de fundo quase igual a do experimento da água da temperatura ambiente. Bom, podemos observar que de todos os 3 experimentos, o que foi feito com água quente é quem obteve uma reação muito mais rápida e com maior corpo de fundo. O que teve água gelada demorou mais que o dobro do tempo do que com água quente, não obtendo tanto corpo de fundo assim. E com água de temperatura ambiente, acabou ficando com o tempo na média, tendo o corpo de fundo também mediano. O que temos de consideração final é que, apesar de termos vários fatores para alterar a velocidade de uma reação, a que prevaleceu aqui foi a temperatura. E o aumento da temperatura aumenta a energia cinética nas partículas dos reagentes, aumentando a quantidade de choques efetivos e a velocidade das reações. Quanto maior for a temperatura, maior será a velocidade de uma reação, e quanto menor for a temperatura, menor será a velocidade de uma reação. Então é isso, pessoal. Esse trabalho foi redigido pela professora Kátia, de Química, e espero que tenham gostado do vídeo. Tchau!